Naquela noite em São Paulo, Adriana não ouviu uma batida. A porta foi forçada. Era meia-noite. O frio entrou antes das palavras. Ricardo segurou um braço. Dona Celeste pegou o outro. Atrás deles, Fernanda, com a chave reserva na mão. Eles não pediram. Eles expulsaram. Arrastaram Adriana para fora da própria casa, enquanto risadas ficavam do lado de dentro. Se você já sentiu na pele o que é ser humilhada por quem deveria te proteger, fica comigo até o fim dessa história. Porque o que Adriana fez depois, ninguém estava preparado para ver. Ela caiu no chão, mas não gritou, não implorou, só respirou fundo e olhou para aquela casa uma última vez. Naquele instante, parecia o fim, mas não era. Porque enquanto eles comemoravam lá dentro, havia algo que eles não sabiam. Algo que começaria a destruir tudo em poucos dias. De 4 dias antes daquela noite fria em São Paulo, Adriana estava em Belo Horizonte. O cheiro de flores ainda estava no ar. Café recém-passado. Gente falando baixo, como se o silêncio fosse respeito. Era o velório do pai dela. Um homem simples, mas firme. Um homem que ensinou à filha que quem entende os detalhes nunca perde o controle da própria vida. Adriana organizou tudo. Cada cadeira, cada palavra, cada homenagem. Ela não chorava na frente dos outros. Não era frieza. Era contenção. Era força guardada no lugar certo. Ricardo estava lá, bem vestido, cumprimentando todos. Parecia o marido ideal. Mas Adriana já sentia algo estranho. Ele se afastava para atender o telefone. Olhava a tela escondido. Evitava o olhar dela. Pequenos sinais. Coisas que muita gente ignoraria. Ela não ignorava. Dona Celeste também estava presente. Caminhando devagar entre as pessoas, com aquele sorriso que não aquecia ninguém. Observando tudo, julgando em silêncio, como fez durante anos. E então, havia Fernanda. Uma colega de trabalho, ele disse. Mas ninguém ali sabia quem ela era. E ninguém perguntou. Fernanda ficou perto demais. Tocou no braço de Ricardo uma vez. Um gesto rápido, mas suficiente. Adriana viu. Ela colocou o copo na mesa com cuidado, como se já estivesse se preparando para não tremer. Foi ali. Num corredor estreito, a poucos metros dos familiares. Ricardo a puxou de lado. A voz dele estava baixa, ensaiada. Ele disse que queria o divórcio. Disse que já não era feliz há anos. Que já tinha falado com o advogado. Que era melhor assim. Palavras frias, sem pausa, sem culpa. Como se estivesse lendo um contrato. Adriana ficou olhando para ele, sem lágrimas, sem gritar. Mas aquilo foi o que mais o incomodou. Porque ele esperava reação, esperava dor visível, esperava sentir poder. Mas ela não deu isso a ele. Ao redor, algumas pessoas perceberam. O ar mudou. A conversa morreu em algumas mesas. E do outro lado da sala, Dona Celeste observava, sem surpresa. Naquele instante, Adriana entendeu tudo. Aquilo não era impulso, era plano. Eles escolheram aquele dia, aquele lugar. A dor dela. Escolheram quando ela estava mais vulnerável, para quebrá-la de vez. Algo passou pelo peito dela. Não era raiva ainda. Era pior. Era a consciência de que aquelas pessoas nunca tiveram respeito por ela, nem no dia em que ela enterrava o próprio pai. As mãos dela queriam tremer. Ela não deixou. Respirou. Olhou para Ricardo e disse apenas: "Você devia ter esperado até segunda-feira." Ele franziu a testa, confuso. Achou que ela falava de luto, de tempo, de sensibilidade. Ele não entendeu. E isso foi o primeiro erro dele. Adriana saiu. Caminhou até o estacionamento. O céu estava escuro, cheio de estrelas, indiferente. Para qualquer pessoa olhando de fora, parecia o fim de tudo. Uma mulher abandonada no pior dia da vida. Sozinha, sem reação. Mas dentro dela,
Algo já estava se organizando. Silencioso, preciso. E naquele momento, ninguém ali imaginava que aquela mulher, aparentemente quebrada, já estava alguns passos à frente de todos eles. Depois daquele dia em Belo Horizonte, muita coisa começou a fazer sentido para a Adriana. Não foi de uma vez. Foi como juntar peças antigas que estavam espalhadas há anos. Dona Celeste não gritava. Nunca precisou. Ela fazia algo pior. Ela plantava dúvidas. Pequenas frases, de comentários suaves, mas sempre no momento certo. Adriana trabalha demais. Uma casa precisa de calor. Meu filho merece alguém mais presente. Nada direto, nada explícito, mas constante. Durante 15 anos, ela construiu uma história. E nessa história, Adriana era sempre o problema. No começo, Ricardo defendia a esposa, ou pelo menos tentava. Mas fracassos mudam um homem. O primeiro negócio dele não deu certo. Adriana reorganizou tudo, pagou dívidas, trabalhou mais, nunca humilhou. O segundo também caiu. E mais uma vez, Adriana segurou a casa em silêncio. Era para aquilo aproximar os dois, mas não aproximou. Porque enquanto Adriana sustentava, Dona Celeste sussurrava. E Ricardo começou a ouvir mais a mãe do que a mulher que estava ao lado dele todos os dias. O orgulho ferido precisa de um culpado. E ele encontrou um. Adriana. Ela percebeu a mudança. Aos poucos. O jeito como ele falava, o olhar que evitava, as pequenas impaciências. Não foi uma briga. Foi um afastamento lento. Como um calor que vai embora sem você perceber o momento exato. E enquanto tudo isso acontecia, Adriana não ficou parada. Ela construiu, silenciosamente. Aprendeu com o pai que quem domina os detalhes nunca precisa levantar a voz. Então ela começou a trabalhar fora do radar. Consultorias, análises, investimentos pequenos, que viravam maiores, nada escondido. Tudo legal, mas discreto. Porque Adriana não precisava de aplausos. Ela precisava de estrutura. E havia algo dentro dela, que já sabia. Sabia que um dia ela ficaria sozinha. Enquanto isso, a narrativa de Dona Celeste crescia. Nos almoços de família, nos encontros de igreja, nas conversas discretas entre parentes. Ela é fria, não dá atenção ao marido, só pensa em dinheiro. E as pessoas começaram a acreditar. Porque repetição convence. Adriana sentia os olhares mudando, as conversas diminuindo quando ela chegava. Mas ela não reagia. Nunca reagia. E isso irritava ainda mais. Porque quem não reage parece culpado para quem quer acusar. Fernanda apareceu nesse cenário. Não como vilã, pelo menos no início. Ricardo contou a ela uma versão conveniente. Disse que vivia com uma mulher distante, que o casamento já tinha acabado há muito tempo. Fernanda acreditou e se aproximou. Mas mesmo ela, naquela noite no velório, sentiu algo estranho. Porque a mulher que ela via não parecia vazia, parecia controlada. Parecia alguém que estava segurando muito mais do que mostrava. E isso incomodava muito. Dias depois, tudo se encaixou de forma brutal. Aquela visita à meia-noite não foi impulso. Foi conclusão. Dona Celeste já tinha decidido há anos. Ricardo só executou. E Adriana? Adriana deixou acontecer. Sem gritar. Sem implorar. Porque enquanto eles acreditavam que estavam tirando tudo dela, eles não faziam ideia de que nunca tiveram acesso ao que realmente importava. O apartamento era pequeno, silencioso demais. Adriana entrou com 2 malas, uma pasta de couro do pai e o peso de tudo que tinha acontecido. Nada ali parecia casa. Era só um lugar provisório. E ela repetia isso para si mesma, como quem tenta não afundar. Ren chegou naquela noite. Trouxe comida, sentou no chão com ela. Não fez perguntas difíceis. Só ficou.
E às vezes, isso é tudo que alguém precisa. Adriana agradeceu com um olhar, mas por dentro, algo estava rachando. Ela tinha passado dias inteira, firme, acontrolada, no velório, na expulsão, no olhar das pessoas. Ela não tinha cedido, mas ali, sozinha, não havia mais motivo para segurar. Ela sentou no chão, encostou na parede e chorou, sem som, daquele jeito que ninguém vê. Não era só pelo casamento, era pelo pai, era pela humilhação, era pela sensação de ter sido descartada, como se 15 anos não significassem nada. As lágrimas vinham lentas, profundas, e quando pararam, não trouxeram alívio, trouxeram silêncio. No dia seguinte, Ren ligou. Estava furiosa, com razão, mas depois de alguns minutos, disse algo diferente. Disse que talvez Adriana devesse aceitar um acordo, dividir tudo, recomeçar em outro lugar, evitar anos de briga. Eu só não quero te ver se perdendo nisso. A frase veio com cuidado, com amor. E por isso, doeu mais. Porque parte de Adriana estava cansada. Cansada de ser forte, cansada de segurar tudo, cansada de não ser vista. Ela ficou em silêncio na ligação. Disse que ia pensar. Desligou. E passou um dia inteiro, sem fazer nada. Só existindo. O apartamento parecia menor, o ar mais pesado, a saída fácil. Era tentadora. Aceitar, ir embora, recomeçar, deixar tudo para trás. Qualquer pessoa entenderia. Mas Adriana não era qualquer pessoa. Na manhã seguinte, ela pegou a pasta de couro do pai. Ficou olhando para ela por alguns segundos, como se ainda pudesse ouvir a voz dele. A pessoa que entende os papéis nunca perde. Ela abriu, com calma, sem pressa. E ali, não havia emoção. Havia números, documentos, mapas, história, decisões feitas há décadas. E de repente, algo dentro dela mudou. Não foi explosão. Foi encaixe. Tudo o que ela tinha suportado, tudo o que tinha construído em silêncio, começou a se alinhar. Adriana não era uma vítima sem saída. Nunca foi. Ela só estava esperando o momento certo. Enquanto Ricardo e Dona Celeste acreditavam que tinham vencido, ela estava entendendo o jogo inteiro. E pela primeira vez desde aquela noite, ela não sentiu dor. Sentiu clareza. Uma calma diferente. Mais firme. Mais perigosa. Porque agora, ela sabia exatamente o que fazer. E o mais assustador de tudo era que ninguém do outro lado estava preparado para isso. Nos dias seguintes, a história começou a circular. Não a verdade, a versão deles. Dona Celeste não levantava a voz. Ela ligava, visitava, sentava à mesa e contava tudo com aquele tom manso, que faz qualquer mentira parecer preocupação. É triste, mas Adriana sempre foi distante. Ricardo tentou por anos. Tem coisas que a gente não pode mais sustentar. E assim, pouco a pouco, a imagem foi sendo desenhada. Adriana virou a mulher fria, a esposa ausente, a culpada. Alguns parentes ligaram para ela, mas já ligavam com a história pronta na cabeça. As perguntas vinham enviesadas. E Adriana respondia pouco. Não se defendia. Não explicava. E isso só fortalecia a narrativa contra ela. Porque o silêncio, para quem quer julgar, parece confirmação. Mas Adriana não estava interessada em convencer ninguém. Ela estava fazendo algo muito mais difícil. Ela estava se mantendo inteira. Houve um jantar de aniversário do sobrinho de Ricardo. Um menino de 9 anos. Ele tinha convidado Adriana semanas antes, porque ela sempre aparecia, sempre lembrava, sempre fazia questão. E promessa. Para ela, era coisa séria. Então ela foi. Não por eles, pelo menino. Ela chegou com o presente nas mãos. Bateu na porta. Quando ele abriu, o rosto dele iluminou. Ela se abaixou, entregou o presente, desejou feliz aniversário
e disse que o amava. Foi um momento puro, curto, mas verdadeiro. E então, a voz veio de trás. Dona Celeste, alta o suficiente para todos ouvirem. Que ousadia aparecer aqui, depois de tudo. O ambiente congelou. As pessoas à mesa ficaram em silêncio, esperando a reação. Era isso que eles queriam. Um escândalo, uma cena, algo que confirmasse tudo o que estavam dizendo. Adriana se levantou devagar, olhou para Dona Celeste. Por um segundo, tudo subiu. A vontade de falar, de contar a verdade, de dizer exatamente em que dia Ricardo pediu o divórcio, e onde, e como, de expor a humilhação, de devolver tudo ali, e na frente de todos. Estava tudo pronto, na garganta, nos olhos, na dor. Mas ela não fez. Ela fechou a boca, olhou para o menino novamente, sorriu de leve e disse que iria vê-lo em breve. Virou as costas e saiu, sem pressa, sem barulho. Mas por dentro, aquilo custou caro, muito caro. Ela entrou no carro e ficou ali. Minutos, talvez mais, sem ligar o motor, sem pensar em nada específico, só sentindo. Naquela noite, de volta ao apartamento, ela finalmente desmoronou. Não com gritos, mas com aquele tipo de dor que parece abrir espaço dentro do peito. Ela sentou no chão outra vez, a pasta do pai no colo, e chorou por tudo. Pelo homem que ela perdeu, pelo casamento que acabou, pela injustiça que ninguém via, pela imagem distorcida que estavam espalhando. E principalmente, por perceber que fazer tudo certo não tinha sido suficiente para ser respeitada. A dor veio completa, sem defesa, sem controle. E quando passou, deixou algo diferente no lugar. Não era alívio, era decisão. Porque naquele momento, Adriana entendeu uma coisa que mudaria tudo. Ela não precisava limpar o nome dela. Ela precisava deixar que a verdade aparecesse sozinha. E quando isso acontecesse, não haveria espaço para dúvida. 2 dias depois daquela noite, Adriana parou de chorar. Não porque a dor tinha passado, mas porque ela tinha encontrado algo mais forte do que a dor. Direção. Ela voltou para a pasta do pai. Desta vez, não como filha, mas como alguém pronta para agir. Abriu cada documento com atenção. Contratos antigos, registros de propriedade, mapas urbanos. E ali estava, o terreno em Belo Horizonte. Uma área que, há por anos, foi ignorada. Considerada sem valor, longe demais, arriscada demais. Mas o pai dela nunca vendeu. Ele esperou. Décadas. Porque sabia ler o tempo melhor do que qualquer outra pessoa. E Adriana tinha aprendido isso. Mas aquele terreno não era só uma herança. Era a peça final. Durante 5 anos, enquanto o casamento esfriava, enquanto Ricardo se afastava, enquanto Dona Celeste construía sua narrativa, Adriana estava construindo outra coisa, em silêncio. Ela criou uma holding imobiliária no próprio nome. Consultou advogados, analistas, um antigo parceiro do pai, especialista em desenvolvimento urbano. Comprou áreas estratégicas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, pequenas no começo, depois maiores, sempre discretamente, sempre com precisão. Nada ilegal, nada escondido. Só não anunciado. Porque Adriana nunca trabalhou para ser vista. Ela trabalhava para estar pronta. E aquele terreno herdado conectava tudo. Era o ponto central de um projeto muito maior. Um corredor de desenvolvimento urbano que ligava 3 regiões-chave do país. Infraestrutura, comércio, habitação. Um plano que estava sendo desenhado há anos. E agora, estava completo. Naquela mesma semana, ela ligou para sua equipe jurídica. Confirmou datas, revisou documentos, ajustou detalhes finais. A negociação já estava em fase avançada com um grande grupo internacional de investimentos. Valor estimado do projeto completo: mais de 50 bilhões de reais.
Adriana não reagiu com emoção quando ouviu o número. Ela apenas confirmou o próximo passo. Porque para ela, aquilo não era sorte, era consequência. Enquanto isso, do outro lado, Ricardo seguia confiante, pois não acreditava que conhecia tudo sobre a ex-esposa. Achava que o processo de divórcio seria simples: dividir a casa, as contas, seguir em frente. Ele até comentou com o advogado que Adriana provavelmente estava blefando, quando recebeu uma notificação sobre ativos em processo de divulgação. Blefe. Foi isso que ele pensou. E esse foi o segundo erro. Adriana não discutiu com ninguém. Não respondeu provocações. Não tentou limpar sua imagem. Ela deixou que todos continuassem acreditando na versão confortável. Porque a verdade já estava marcada. Tinha data, tinha hora, tinha palco. E quando viesse à tona, não seria uma discussão de família. Seria algo que ninguém conseguiria ignorar. Na noite anterior ao anúncio, Adriana ficou sozinha no apartamento. Sem televisão, sem música, apenas silêncio. Ela pensou no pai, na mesa da cozinha, e nos papéis espalhados, na voz calma, ensinando paciência. Pensou em tudo que tinha suportado e percebeu algo simples. Nada tinha sido em vão. Nem a dor, nem o silêncio, nem os anos sendo subestimada. Tudo fazia parte da construção. Ela respirou fundo. E pela primeira vez, não havia dúvida. No dia seguinte, o mundo iria conhecer a verdade. E quando isso acontecesse, não seria a Adriana explicando quem ela era. Seriam os fatos falando por ela. O salão do hotel em São Paulo estava cheio. Gente de terno, investidores, diretores, pessoas que entendiam números grandes e decisões maiores ainda. Ricardo chegou confiante. Era a primeira vez em meses que ele se sentia no controle de alguma coisa. Um convite importante, um evento relevante. Ele levou Fernanda. Queria mostrar que estava bem, que tinha seguido em frente. Sentou-se relaxado, observando o movimento, conversando baixo. Nada ali parecia ameaçador. Até aquele momento. As luzes diminuíram. O apresentador subiu ao palco. Começou a falar sobre um projeto de grande escala. 3 cidades, expansão urbana, integração logística, um investimento bilionário. Ricardo prestava atenção, mas sem imaginar que aquilo tinha qualquer ligação com ele. Para ele, era só mais um evento do setor. Até ouvir um detalhe. O projeto foi estruturado ao longo de 5 anos, com base em aquisições estratégicas silenciosas. Ele franziu a testa. Algo ali soava familiar demais. E então, o nome foi anunciado. Adriana Alves Costa. O som entrou no ouvido, mas não fez sentido de imediato, como se o cérebro recusasse a informação. Ricardo ficou imóvel. Fernanda virou o rosto lentamente para ele. E naquele instante, ela entendeu antes dele, de por que o olhar dele mudou. Não era raiva, não era vergonha, era compreensão, tardia, irreversível. Adriana entrou por uma porta lateral, sem pressa, sem chamar atenção. Mas quando ela caminhou até o palco, o ambiente inteiro se ajustou. Ela não estava ali como convidada. Ela estava ali, no centro de tudo, vestida de forma simples, elegante, precisa. Sentou-se à mesa principal e, pela primeira vez, ninguém olhou para ela como a esposa de alguém. O projeto foi detalhado. Mapas apareceram no telão. Dados, projeções. Mais de 52 bilhões de reais envolvidos. Parcerias internacionais, desenvolvimento em larga escala e no centro de tudo, o nome dela, como principal articuladora, como proprietária do ativo-chave, como a mente por trás da estrutura inteira. Ricardo sentiu o chão desaparecer. 15 anos. 15 anos ao lado dela. E ele nunca viu. Nunca entendeu. Nunca perguntou.
Preferiu ouvir a mãe. Preferiu acreditar na versão mais confortável. E agora, estava ali, assistindo em silêncio a verdade ocupar o espaço que sempre foi dela. Fernanda segurou a bolsa. Levantou devagar. Sem drama, sem escândalo. Ela não precisava de explicação. Ela já tinha visto o suficiente. Saiu. E Ricardo nem percebeu, porque ele não conseguia tirar os olhos do palco. Adriana respondeu perguntas com calma, sem emoção exagerada, sem necessidade de provar nada. Falou sobre o projeto, sobre impacto, sobre visão de longo prazo. E em um momento, mencionou o pai, a forma como ele ensinava a esperar, a ler o valor antes dos outros perceberem, a construir sem fazer barulho. O público ouviu e respeitou, porque ali não havia teatro, havia consistência. Adriana nunca olhou para Ricardo, nenhuma vez. E isso foi o mais forte de tudo, porque ele deixou de existir naquela história. Nunca foi sobre ele, nunca foi. Quando o evento terminou, ele continuou sentado, as cadeiras esvaziando ao redor, o som diminuindo. Mas dentro dele, tudo ainda fazia barulho. E pela primeira vez, Ricardo entendeu algo que não tinha volta. Ele não perdeu só a esposa. Ele perdeu a única pessoa que realmente estava construindo algo de verdade ao lado dele. E fez isso sem nunca perceber quem ela realmente era. Nas semanas que se seguiram, tudo mudou. Não com escândalo, não com vingança, mas com consequência. Ricardo voltou para casa naquela noite e encontrou silêncio. Um silêncio diferente, pesado, definitivo. Os contratos começaram a desaparecer, não por punição, mas porque ele já não fazia parte daquele nível de decisão. As ligações diminuíram, e as portas já não se abriam com a mesma facilidade. E pela primeira vez, ele entendeu o custo das escolhas feitas no orgulho. Dona Celeste também sentiu. Não houve confronto direto. Mas nos encontros, nos olhares, nas conversas que paravam quando ela chegava, tudo dizia o que ninguém precisava falar. A verdade tinha chegado antes dela, e não havia como voltar atrás. Adriana, por outro lado, não voltou para discutir. Não ligou, não explicou, não se justificou. Ela seguiu. O projeto começou a tomar forma. Construções surgiram. O terreno do pai virou base de algo maior do que qualquer ofensa que ela tinha vivido. Em uma manhã tranquila, ela voltou até lá. Ficou em pé, olhando, respirando. Não havia mais dor naquele lugar. Só memória e orgulho. Ren apareceu com café, como sempre. E, pela primeira vez em muito tempo, Adriana sorriu de verdade, porque ela não precisava mais provar nada. O tempo já tinha feito isso por ela. Lição de vida. Algumas pessoas vão te julgar sem te conhecer. Vão criar histórias sobre você, porque isso é mais fácil do que enxergar a verdade. E muitas vezes, você vai querer responder, explicar, se defender. Mas nem toda batalha precisa de voz. Há forças que crescem no silêncio. Há vitórias que não fazem barulho. Adriana não venceu porque gritou mais alto. Ela venceu porque construiu enquanto ninguém estava olhando. Porque teve paciência quando tudo dentro dela queria reagir. E porque entendeu algo simples, mas poderoso. Quem sabe o próprio valor não precisa convencer ninguém. Só precisa continuar. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos,
Puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? La Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,